Fala meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR. Para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Matheus Chaves e estamos aqui com mais um podcast falando tudo de Fantasy Football, o seu podcast de Fantasy Football no Brasil e no mundo e fora do mundo e em todos os lugares. E hoje a gente vai falar da semana 10 da NFL. Meu irmão, nós chegamos em 2 dígitos de semana na NFL, parece que começou ontem a temporada, mas é isso, já estamos na semana 10, poucas semanas pra gente começar os playoffs do Fantasy Football, então é hora de você não perder e então é hora da gente tentar achar as melhores dicas e as melhores oportunidades pro Fantasy para as próximas semanas. Queria pedir pra você, antes de a gente começar, se inscrever no nosso podcast aí no seu agregador, ou no seu... na sua plataforma aí de streaming que você ouve o nosso podcast, se inscreve, deixa a sua avaliação, deixa um feedback pra gente, que isso vale muito, muito. Eu sei que pra você pode não valer nada, ou tipo, ser algo bem simples, mas saiba que pra gente tem um valor enorme essa sua contribuição aí com o nosso trabalho, que muitos não sabem, mas é um trabalho que a gente não ganha nada, tá? A gente só faz porque a gente gosta de fantasia, é um hobby pra gente. Então... eu agradeço demais se você puder ajudar a gente. Então vamos continuar. Semana passada eu falei sobre a Trade Deadline, né? No podcast semana passada eu fiz um podcast falando sobre a Trade Deadline. Quem não viu ainda, dá uma conferida lá, que ficou bem legal, deu uma destrinchada boa no que aconteceu ali nessa última semana de fantasy, com as trocas, os impactos pro fantasy e tudo mais. E hoje vamos voltar pro nosso formato mais tradicional, falando sobre os jogos, né? Dicas pros jogos da semana, falando um pouquinho de quem pode mandar bem, quem pode mandar mal, de acordo com os confrontos e tudo mais. Então vamos começar com o jogo de quinta-feira, né? Um jogo entre Carolina Panthers e Atlanta Falcons, né? Um Atlanta Falcons que tá melhor do que eu imaginado. Mas no lado dos Panthers, né? Vale a gente destacar que o P.J. Walker segue como titular do time, a tendência é ele ser o titular da equipe. Não temos muita coisa para destacar nesse time. Uma coisa importante é a questão do backfield. Vamos ver se o Chuba Hubbard volta a jogar essa semana. A tendência é que ele volte a treinar um pouco limitado. Talvez por ser quinta-feira ele não volte ainda. Então eu espero ainda um jogo mais produtivo do D'Onta Foreman, né? O D'Onta Foreman que semana passada não jogou absolutamente nada. Foi uma das maiores decepções até na temporada, da temporada. Uma das maiores decepções da semana do D'Onta Foreman, né? Um game script muito desfavorável para ele, né? Um jogo contra os Bengals abriram muito cedo, abriram uma diferença grande, então ele não teve muitas oportunidades de jogo. Os Falcons é uma das 8 equipes que mais cedem pontos para running back nas últimas 5 semanas. Peguei um recorte das últimas 5 semanas pra gente ter uma noção mais exata de como estão as defesas, né? Do que pegar desde o início da temporada. As defesas mudam muito, os times mudam demais, então vamos pegar um recorte um pouco menor nas últimas 5 semanas, né? Já que a maioria dos times jogaram 5, alguns 4 jogos pós de bye. Então eu acho que é um recorte mais fiel desse momento da temporada. E a defesa dos Falcons é a 8ª que mais sai de pontos no Fantasy, então isso pode ser um bom jogo pro Atlanta Foreman, caso o Chuba Hubbard não venha jogar. No lado do Atlanta Falcons, o destaque vai para a volta do Cordell Patterson, né? O Cordell Patterson voltou na semana passada, não teve um jogo muito expressivo porque ele foi limitado em snaps, já foram 39% de snaps apenas para ele, mas assim, já foi uma volta para ele interessante. 13 corridas, 2 touchdowns, apenas 44 jardas pra ele, não é um número muito alto, mas assim, já liderou o time, né? Já foi o líder do time nessa última semana em todas as estatísticas, né? Basicamente, foi o cara que mais teve porcentagem de snaps, teve mais oportunidades, teve mais corridas, foi apenas um target, mas assim, ele teve já a sua participação como running back 1. Tendência é que isso vá aumentando nessas próximas semanas. Eu não espero um backfield com 3 jogadores disputando e correndo muito, com ele, Allgeier e Caleb Huntley. Eu espero um Cordell Patterson sendo mais utilizado e o Caleb Huntley perdendo um pouco de espaço. Então assim, o Cordell Patterson volta para a área de running back 2 aí pro Fantasy para as próximas semanas. Acho que vale muito a pena esse destaque nele, que é um cara muito interessante. Eu queria também dar um destaque no Drake London, né? Destaque negativo, né? Depois de um começo de temporada muito bom, os 3 primeiros jogos, assim, muito bons, assim, dele, né? Jogos bem produtivos. Simplesmente acabou o Drake London, né? O cara simplesmente não tá conseguindo
produzir nada, é muito target, assim, até tentando volume de target, mas é muito off-target, né? Aquele passe em que o recebedor não consegue pegar a bola, que ele não consegue receber a bola, que chamam de off-target. Então, tá complicado, não tá uma situação muito fácil não pro Drake London. Hoje, pra mim, inclusive, é um cara, assim, pra deixar no banco. Acho que se ele fizer um bom jogo na próxima semana, eu acho que vai ser, assim... Vai ser um acaso, sabe? Vai ser um acaso. Mesmo com os Panthers sendo uma defesa que cede muitos pontos pro wide receiver, seria um acaso caso ele fizesse... caso ele fizesse um bom jogo. Vamos pro próximo jogo, que é o jogo de domingo de manhã, né? O jogo na Alemanha, entre Tampa Bay Buccaneers e Seattle Seahawks. No lado do Tampa Bay Buccaneers, meu destaque vai pro Leonard Fournette, porque perdendo muito volume de jogo Fournette nas últimas 3 semanas, né? Fournette perdeu muito volume de jogo. Nas primeiras 6 semanas ele teve 4 jogos, tá? Ele teve 5 jogos com pelo menos 18 oportunidades. Nessas últimas 3 semanas ele perdeu um pouco o volume de jogo dele. A produção tá muito fraca. Não tem sido um running back muito confiável. Por quê? Porque a linha ofensiva não tá muito bem. O jogo terrestre do Tampa Bay não funciona absolutamente nada. Então é muito difícil esperar algo dele, né? Contra uma defesa do Seattle que tá melhorando, vai ser um cara que vai ser totalmente dependente de touchdown. Então eu não tenho muita confiança no Fournette pra essa semana. Eu acho que ainda é um cara pra você deixar no seu time, porque a gente não tem um número alto de running backs pro Fantasy Football, mas eu acho que vale a pena a gente segurar um pouco a onda com o Fournette, esperar talvez um bom jogo e buscar uma venda, porque não tem sido um cara muito consistente. E vale o destaque também pro KD Otton, tá? O tight end rookie, que a gente vem falando sobre ele nas últimas semanas, tem tido um volume de jogo um pouquinho interessante nos últimos jogos. 2 dos últimos 3 jogos com pelo menos 60 jardas, é um número interessante para tight end. Fez o touchdown, na vitória na semana passada do Tampa Bay Buccaneers. Então, assim, tem um confronto muito bom. O Seattle Seahawks é o segundo time que mais cede pontos para tight ends nas últimas 5 semanas. Então, eu acho que vale muito a pena você usar o KD Otton como um possível titular nessa próxima semana. É lógico que a gente tem que esperar para ver se o Cameron Brate volta. Ele não tá... Talvez não esteja apto ainda para voltar, né? Já tá fora, já tem 3 jogos. Então, assim, talvez ele não volte, a gente não sabe. Até porque eu tenho o bye na próxima semana. Talvez o Tampa Bay dê uma segurada nele para tentar voltar depois do bye. Caso não volte, olhe no KD Otton para essa semana. No lado do Seattle Seahawks, destaque positivo sempre pro Kenneth Walker, né? O Kenneth Walker tá sendo um espetáculo desde que assumiu a titularidade. Tem touchdowns nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 jogos são 7 touchdowns pro Kenneth Walker. 7 touchdowns pra ele. São 3 jogos com mais de 100 jardas de scrimmage. Tá jogando muito bem o calouro. Tá sendo um cara, assim, possível league winner nesse time. Um cara muito produtivo, tem jogado muito bem. Outro destaque positivo é o Tyler Lockett, né, cara? O Tyler Lockett tá jogando bem. Tem feito bons jogos, tem produzido muito bem. E eu acho que vale uma aposta nele pra essa semana como um titular. A defesa do Tampa Bay não vou dizer que é uma defesa ruim, porque não é, mas assim, não é aquela defesa forte como era nas últimas 2 temporadas, sabe? A gente tem visto alguns ataques mais fracos conseguir produzir algumas coisas contra essa defesa do Tampa Bay Buccaneers, né? Na semana passada, beleza, foi o Cooper Kupp, então a gente não leva tanto assim em consideração, né? A gente já viu o DJ Moore fazer um bom jogo contra essa defesa, Chase Claypool fazer um bom jogo contra essa defesa, Romeo Dawes fazer bom jogo contra essa defesa. Então, assim, alguns wide receivers assim, não tão estrelados fazerem bons jogos. E um ataque que tá funcionando bem, como o ataque do Seattle Seahawks, eu acho que vale muito a pena uma aposta no Tyler Lockett sim essa semana, continuar utilizando o Tyler Lockett como um flex, talvez até o wide receiver 2, dependendo da situação do seu time, porque ele é um cara que tem sido bem consistente, cara. Tá? Da semana 2 pra cá, ele só não passou de 11 pontos no Fantasy na semana 6, que foi contra o Arizona. De resto, ele tem sido um cara bem consistente, muito melhor do que eu esperava, né? Admito, não esperava tanta coisa assim dele, achei que ele não fosse ser tão produtivo no Fantasy Football.
Passando pro próximo jogo entre Buffalo Bills e Minnesota Vikings. No lado dos Bills, a questão é ver o Josh Allen. Acho que o mais importante é isso, né? O Josh Allen tá com uma lesão no cotovelo, se machucou no último drive do jogo contra o New York Jets na semana passada. Eu tô gravando o podcast na terça-feira de manhã, então é bem possível que após o podcast, à tarde ou à noite, a gente já tenha mais informações sobre ele, se ele vai jogar ou não, a gente não sabe. Caso não jogue, o Case Keenum vai ser o titular. Se o Case Keenum for titular, cara, pra mim é papo de só Stephon Diggs pra você jogar como titular nesse time do Buffalo pra semana e esquecer o resto. Mas caso o Josh Allen jogue, né, aí a gente mantém aquela base do time. Mas mesmo assim, é um time que a gente não tá podendo confiar muita coisa, né? No backfield, o Nyheim Hines chegou nessa última semana, mas basicamente não tocou na bola. Basicamente não. Ele não tocou na bola, teve um target, 6% de snaps pra ele apenas. Assim, um retorno, aquele bem retorno clássico, de cara que chegou no time na semana, não teve volume de jogo, muito bem esperado, né? Acho que algo bem esperado. A gente vai ver mais desse backfield nessas próximas 2 semanas aí. Talvez dê pra ver um pouco desse backfield, que não dá pra confiar em ninguém, fato. Um destaque negativo nesse time é o Gabriel Davis, né? Infelizmente, o Gabriel Davis é aquilo, né, cara? É um cara que a gente já esperava que fosse viva ou morra com o Gabriel Davis, sabe? Tipo, uma semana ele vai explodir, meu irmão. Ele vai meter mais de 100 jardas e 2 touchdowns, como já fez. E vai ter 2, 3 semanas que ele não vai fazer nada. Porque ele é aquele go-to guy do Josh Allen, né? Aquele home run guy, né? Assim a gente pode falar do Josh Allen. Aquele cara da big play, aquele cara do passe em distância. Ele não é o cara do volume de jogo, não é o Stephon Diggs, que vai ter 12, 13 targets, 8, 9, 10 recepções, não. O Gabriel Davis é um cara que vai ter 5, 6 targets, 2, 3 recepções. E assim, tem que aproveitar as big plays. Ele teve nesse jogo chance de big play, nesse último jogo contra o Jazz, inclusive foi o último lance do jogo. Poderia ter feito uma recepção aí de 60 jardas, sei lá. Não conseguiu a recepção. Ele é esse cara. É esse cara que vai explodir em algumas semanas, como ele já explodiu em 3 semanas, e vai ficar algumas semanas ruim, abaixo, como foi em outras 4 semanas. Ele teve 3 semanas muito boas e 4 semanas ruins. Então, assim, esse é o Gabriel Davis, não é um cara confiável. Eu esperava um pouco mais de consistência, mas infelizmente, assim, pelo que eu tenho visto dele jogar, não é um wide receiver muito bom, assim a gente pode falar, né? Não é aquele cara que tem, assim, um refinamento para percorrer rotas, não cria, tipo, aquela separação absurda em toda a jogada, não tem, assim, mãos tão confiáveis. Então, assim, infelizmente, ele é um cara basicamente de dependência de big play, como a gente já imaginava que ele fosse. Então o Gabriel Davis pra mim é aquele boom ou bust de toda semana. Acho que vai depender muito, assim, acho que independe de confronto, independe de qualquer coisa, o Gabriel Davis. Ver o seu time e ver se você acha que vale a pena escalá-lo, porque ele é aquele boom ou bust pra sempre. No lado do Minnesota Vikings, o meu destaque vai pro TJ Hockenson. A gente tem que falar dele, né, que chegou nessa primeira semana. E assim, cara, foi muito melhor do que eu imaginava, tá? Ele não fez um jogo espetacular, mas foi muito melhor do que eu imaginava. Season height, né, maior número em recepções, 9 recepções e 9 targets para ele, 70 jardas. Muito bem utilizado pelo Minnesota Vikings, eu não esperava isso nesse primeiro jogo. 91% de snaps, cara. 91% de snaps pro nosso queridíssimo TJ Hockenson. Teve 23% de target share, só ficou atrás do Justin Jefferson. É um volume alto. Não teve a dot alto, né, uma média de jardas por target alta, foi 5.6 apenas. Mas é o primeiro jogo. Então, assim, já foram 3 targets na red zone. Foram 9 targets no total. Então é bem inspirador, tá? Eu acho que o TJ Hockenson é até um cara pra você buscar uma compra, aproveitar uma compra do TJ Hockenson. É um duelo muito difícil contra o Buffalo Bills essa semana. É muito difícil. A defesa do Buffalo Bills é uma das melhores do Fantasy Football em quase tudo. Mas nas últimas semanas a defesa do Buffalo tem cedido um pouco mais de ponto para os tight ends. A gente tem visto alguns tight ends produzir um pouquinho mais contra a defesa do Buffalo Bills. É a 8ª defesa que mais cedeu pontos para tight ends nas últimas 5 semanas. Mas mesmo assim segue sendo um confronto difícil pelo que a gente conhece a defesa do Buffalo. Mas vale o destaque no TJ Hockenson.
que fez um ótimo jogo pro TJ Hawkinson, produzindo muito bem. Vamos passar pro próximo jogo, que é Chicago Bears e Detroit Lions. Por incrível que pareça, é um jogo muito interessante, né, cara? Destaque nesse Chicago Bears é totalmente, completamente pro Justin Fields, cara. Não tem jeito, o Justin Fields simplesmente tá virado pra lua, meu irmão. Eu não sei o que tá acontecendo. Da semana 3 pra cá, ele toda semana aumentou a sua pontuação no Fantasy. Foi 2 pontos, 9 pontos, 15 pontos, 17 pontos, 19 pontos, 26 pontos e 42 pontos. Surreal. Ele teve nessa última semana, bateu o recorde, maior número de jardas terrestres por um QB num jogo de temporada regular. 178. Assim, muita corrida pra ele. E não só isso, cara. Ele vem melhorando a questão dos passes. Ele não é o cara que vai lançar pra 300 jardas, 350 jardas com consistência. Pode acontecer um jogo ou outro, mas assim, não vai ser um cara disso. Ele teve só um jogo de mais de 200 jardas lançando. Mas ele tem feito touchdowns, tem começado a achar bem os seus recebedores e tá correndo muito bem com a bola. Então, assim, o Justin Fields hoje é um QB titular absoluto do Fantasy. A verdade é essa, é um QB completamente capaz de levar o seu time no Fantasy Football. Assim, a verdade é essa, a gente não tem tantos QBs muito confiáveis na temporada e o Justin Fields é um deles, tá? No backfield a gente infelizmente não tem muito como confiar em absolutamente ninguém, né? Tanto o David Montgomery quanto o Khalil Herbert. É uma questão muito instável deles dois semana a semana. Nessa semana a gente viu ali um backfield com o Montgomery dominando um pouco mais, né? 70% de snaps, 16 oportunidades a 7. É muito difícil esperar qualquer coisa deles dois. Eu acho que são casos assim pra você buscar uma venda se conseguir, esperar um jogo bom de um deles pra tentar vender, porque a gente não vai ver uma produção muito alta deles na temporada, pelo menos é o que me parece. E vale também deixar um destaque aqui pro Chase Claypool no primeiro jogo dele, bem limitado, né? 35% de snaps pro Chase Claypool apenas. Foram 6 targets, até um volume alto pra ele, mas assim, não foi muito utilizado. Primeiro jogo, vamos esperar a próxima semana pra ver se a gente vê ele sendo mais utilizado nesse ataque, se ele vai ser mais usado nesse time. E vale também destacar o Cole Kmet, né? Que assim, teve o grande jogo na temporada, né? 6 targets. Foi o maior número de targets, maior número de recepções, segundo maior número de jardas e 2 touchdowns pra ele, né? Um jogo bem interessante pra ele. Não é ainda um cara pra você confiar no Fantasy Football, não tem como, ainda mais com o Claypool chegando. Talvez esse volume, né, de target diminua, ainda mais para um time que não lança tanto a bola, né? A gente não vê o Justin Fields lançar tanto a bola. Esse último jogo foi o jogo que ele mais lançou a bola na temporada, que foram 28 tentativas. Não dá ainda pra gente confiar no Cole Kmet. No lado do Detroit Lions, eu acho que vale a gente destacar aqui primeiro a situação do DeAndre Swift, que tá machucado, ainda tá baleado, né? Nessa última semana, 16% de snaps pra ele apenas 6 oportunidades pro DeAndre Swift. Cara, por incrível que pareça, ele ainda teve 50 jardas no jogo e por muito pouco não fez um touchdown, numa recepção absurda que ele teve, uma jogada muito bonita, que ele fez uma baita de uma recepção, assim, livrou os Lions, conseguiu um first down e quase fez um touchdown. Mas assim, foi bem limitado no jogo, né? A verdade é essa, foi um DeAndre Swift muito limitado na partida. Apenas 16% de snaps, 6 oportunidades. O Jamal Williams dominou o backfield, né? 24 oportunidades e 61% de snaps. Teve 77% das corridas do time. O Jamal Williams, assim, foi um jogo todo dele, um jogo que ele foi mais uma vez running back 1. A questão é a gente ver se o DeAndre Swift vai treinar bem a semana, se ele vai chegar bem nessa próxima semana, pra ver se a gente ainda pode confiar nele pra esse próximo jogo. É um jogo contra o Chicago, que é uma defesa top 5, que vem cedendo pontos para running back nas últimas semanas. Então pode ser um jogo interessante pro DeAndre Swift, mas a gente tem que ver se ele vai estar inteiro, se ele vai ter... Acredito que ele tenha mais oportunidades. Inteiro ele não vai estar, mas que ele tenha mais oportunidades, volte a ser um cara ali
com um número maior de oportunidades, né, cara? O DeAndre Swift só teve um jogo com mais de 8 corridas, que foi o primeiro jogo da temporada. Foi o jogo que ele teve 144 jardas. Depois disso, cara, assim, ele ficou 3 jogos fora. E, assim, foram outros jogos muito, assim, baleados, bem, assim, mais ou menos. Jogos em que ele sai no meio do jogo, se machuca, volta. Infelizmente, cara, infelizmente é um talento absurdo, mas que não consegue se manter saudável nesse time do Detroit Lions. Então não tem muito como a gente esperar grandes coisas assim com consistência pro DeAndre Swift essa temporada pela questão de lesão, tá? Próximo jogo que é Kansas City Chiefs e Jacksonville Jaguars. No Kansas City Chiefs eu acho que vale a gente deixar um destaque muito positivo pro Juju Smith-Schuster, né? O Juju nessa última semana teve assim um maior número de targets e recepções na temporada. Nas últimas semanas tem sido um wide receiver consistente. Ele tem sido um wide receiver consistente no Fantasy Football, tá? Nessa temporada. Acho que é top 20 wide receiver no Fantasy Football. O Juju, mesmo já tendo bye, tem sido um nome interessante. Já são pelo menos... Já são 5 jogos. Tava fazendo as contas aqui. São 5 jogos com pelo menos 80 jardas. É um número expressivo, cara. 5 jogos com pelo menos 80 jardas, assim, pro Juju, né? Num time novo, um time que tem muita gente ali. Não tem nenhum grande wide receiver. Ele tem o Kelce, mas não tem nenhum grande wide receiver. Então, assim, tem muita gente dividindo target naquele time. E o Juju tem sido um cara sólido. Eu acho que ele pode ser considerado um wide receiver 2 pro resto da temporada. Não espero consistência nele, mas eu espero que ele faça mais jogos bons do que ruins, sabe? Não espero dele uma consistência de um top 10, um top 12, mas um cara que, assim, faça 3 jogos bons, aí faça um jogo, 2 jogos ruins, outros 2, 3 jogos bons. Eu acho que nesse ataque do Kansas City ele vem ganhando uma confiança grande aí com o Mahomes, né? Vale mais um destaque pro backfield, porque muita gente ficou muito vislumbrada com o Isaiah Pacheco desde o jogo contra o São Francisco, quando anunciaram que ele ia ser o titular do time. Anunciaram que ele ia ser o titular. Pô, virou assim uma festa. O Isaiah Pacheco titular, parecia que o cara ia virar o Christian McCaffrey. Mas, cara, não tem jeito, sabe? Não tem jeito, não tem como a gente esperar muita coisa. Pra você ter uma noção aí, nos últimos 3 jogos do time, né? Nos últimos 2 jogos, né? Que foi desde que ele virou, entre aspas, titular. Ele é o running back com menos porcentagem de snaps, tá? Ele é o que tem menos snaps dos 3, entre ele, McKinnon e Clyde. Ele é o que tem menos oportunidades na partida. Então não dá pra gente esperar muita coisa do Pacheco, cara. Não dá pra gente achar que o Isaiah Pacheco vai ser um cara assim que vai ser um absurdo, vai dominar os backfield. Não tem como. O Kansas City é um time que lança muito a bola. O Mahomes nesse último jogo lançou 68 bolas. 68, quase 70. Foi de longe a maior marca da carreira dele. Então não dá pra gente confiar em ninguém desse backfield do Kansas City Chiefs. No lado do Jacksonville Jaguars, eu, assim, falar do Travis Etienne hoje já tá virando chovendo molhado, né? O cara tá destruindo, né, cara? O cara tá simplesmente amassando todo mundo. São 5 jogos seguidos pra ele com pelo menos 100 jardas de scrimmage. 5 jogos seguidos. Nos últimos 3 jogos, uma média de 80% de snaps por jogo. Nos últimos 2 jogos, pelo menos 27 oportunidades em cada jogo. Então, cada vez mais, o Jaguars está fazendo dele um bell cow. O cara que é a fonte, né? O ponto focal do ataque. Tipo o que o Derrick Henry é no Tennessee Titans. O que a gente via do Christian McCaffrey no Carolina Panthers. Então, assim, o Travis Etienne tá virando desse cara no Jacksonville Jaguars. Ele tá dominando o backfield. Ele tem sido o grande... Assim, ele é o running back 1 do time. Não tem outro running back ali pra gente
querer querer falar qualquer coisa, né, cara? Nessa última semana ele teve 81% de snaps contra 18 do Jamichael Hasty, que foram 30 oportunidades contra 4. Então, assim, é um backfield completamente dele, né? Um backfield todo do nosso queridíssimo Travis Etienne, então é um titular absoluto. Eu acho que vale mais um destaque também pro Christian Kirk, que voltou a fazer um bom jogo, né? Depois de alguns jogos bem mais ou menos, mas a gente tava falando, cara, ele vem tendo um volume interessante. Ele caiu de produção, mas vem tendo um volume interessante. Então, assim, mesmo com o número mais baixo de snaps dele na temporada, ele teve 9 targets e 8 recepções. Foi um volume interessante. Então eu acho que o Christian Kirk, ele saiu da área de wide receiver 2, né, que ele tinha entrado nos primeiros 3 jogos da temporada, mas eu acho que ainda pode se forçar um pouco e ser um wide receiver 2 baixo pro resto da temporada, contra uma defesa dos Chiefs que não é uma defesa muito forte, não é uma das defesas das mais fortes contra o wide receiver, né? É que a pontuação da defesa dos Chiefs contra o wide receiver deu uma caída boa, né? Porque nessa última semana os wide receivers dos Titans não fizeram nenhum ponto. Então, assim, aí ajuda completamente, né, o time. Mas eu acho que o Christian Kirk é um titular pra você usar essa semana no Fantasy, com certeza, tá? Próximo jogo é Cleveland Browns e Miami Dolphins. Cara, no Miami Dolphins assim, esse stackzinho, né? Tua Tagovailoa, Jalen Waddle, Tyreek Hill, é coisa de maluco. É coisa de maluco. O Tyreek Hill e o Jalen Waddle toda semana fazem pontuação de top 10, de top 7. Assim, tá surreal a parada, assim, tá bizarro. O ataque do Miami Dolphins com esses caras. Tem mais um jogo bem interessante contra o Cleveland Browns essa semana. Eu acho que tem tudo pra gente ver mais um jogo bem produtivo desse ataque do Miami Dolphins. Eu acho que não tem nem o que cogitar, eles são 3 titulares nesse time. Uma coisa pra gente discutir aqui é o Jeff Wilson chegando. Eu não esperava um Jeff Wilson tão participativo como foi. Ele não teve um volume de jogo de 20, 25 oportunidades, mas assim, foram 12 oportunidades e 49% de snaps no primeiro jogo dele, cara, com os Dolphins. Eu não esperava isso. Ele chegou ontem e já teve, assim, um jogo bem impactante. Ele foi o líder do time em snaps entre os running backs. Teve mais oportunidades do que o Mostert. O Raheem Mostert teve 11 oportunidades contra 12 do Jeff Wilson. Cara, interessante, né? Assim, a gente tá vendo que o Jeff Wilson vai ser um cara de fato bem utilizado. E pelo que me parece, pelo que me leva a crer, o Jeff Wilson vai ser o running back 1. Eu não espero um running back 1 dominante, mas eu acho que vai ser tipo um A e um B, sabe? Aquele backfield bem equilibrado, mas que o running back geralmente tem um pouco mais de volume e tudo mais. Pelo visto, né? Pelo que a gente tá vendo, eu acho que vai ser isso, cara. Eu acho que a gente vai ver isso. A questão aqui vai ser basicamente a gente ver quem vai ganhar a disputa em goal line, né? Nesse último jogo foi um snap pra cada um em goal line, a gente não viu muita coisa. A questão é a gente ver quem vai ser o running back em goal line, que isso é um fator importantíssimo, né, pra gente analisar. No lado do Cleveland Browns, o Kareem Hunt ficou. Essa era a questão, né? Antes da trade deadline, o Kareem Hunt era um nome que parecia... Era um nome muito forte, parecia não era um nome muito forte pra troca, né? Muita gente estava esperando o Kareem Hunt ser trocado, muita gente estava esperando o Kareem Hunt sair do time e tudo mais. Era um nome forte pra troca, mas ficou. Então, assim, a gente tem que ver agora como que o Cleveland Browns vai utilizar o Kareem Hunt em número de oportunidades. Por quê? O Kareem Hunt da semana 1 até a semana 5 tava com uma média ali de 15, 16 oportunidades por jogo. Número bem sólido, tá? Número bem sólido para um cara que é running back 2. Nas últimas 2 semanas, né, na semana 6 e 7, esse número caiu bizarramente. Bizarramente. O número de snaps até continuou parecido, mas o número de oportunidades caiu. Na semana 6 contra o New England foram 5 oportunidades, e na semana 7 foram 7 oportunidades. Na semana 8 contra o Cincinnati, foi o jogo antes dessa bye, ele aumentou de novo. Foi um jogo em que ele teve 15 oportunidades,
fez 72 jardas, foi um jogo bem sólido. A gente imaginou o quê? Bom, o Cleveland Browns tá dando a bola pro Kareem Hunt pra tentar aumentar um pouco o valor dele de mercado pra trocar o Kareem Hunt. Bom, aconteceu isso. O Kareem Hunt foi um cara que foi pro mercado bem valorizado, assim, bem valorizado, sempre foi, né, cara? O Kareem Hunt é um cara muito bom, mas não foi trocado. A questão agora é saber se o Kareem Hunt vai ser o cara das 5 oportunidades por jogo, que foi na semana 6 ou 7, ou se vai ser o cara das 15, 16 oportunidades por jogo, que foi na semana 8 e antes da semana 6, né, da semana 1 à semana 5. Se ele for esse cara das 15 oportunidades por jogo, ele é um flex pro resto do ano. Ele vai continuar sendo um flex pro resto do ano. Mas assim, eu tentaria vender o Kareem Hunt. Agora que ele não foi trocado, ele pode ter um jogo bom ali, um touchdown, alguma coisa assim, pra produzir bem, mas eu venderia o Kareem Hunt. Não tô esperando muita coisa dele pro Fantasy, infelizmente. Não me parece ser um cara que vai ter um volume de jogo muito grande. Não sei se ele vai voltar a ter esse volume muito grande. Não é nem muito grande, mas um volume mais sólido como ele vinha tendo, não. Antes da semana 8, tá? Outro destaque nesse time aqui do Cleveland Browns para a temporada é o Donovan Peoples-Jones. Eu tenho falado desse cara já tem algumas semanas para você buscar ele na waiver, tá? Porque ele tem sido um cara bem interessante nesse time do Cleveland Browns nas últimas semanas. Eu vou pegar aqui para você um número bem interessante do Donovan Peoples-Jones nesse time, porque eu quando vi até, tipo, nem esperava, cara. Ele é o segundo do time em target share da semana 4 em diante. Ele tá com uma média de 18% de target share, sabe? Ele teve 31 targets nos últimos 5 jogos. É um número alto, cara. É um número alto. E ele é um cara que tem feito, que ele tem produzido boas jardas. Ele tá com uma média de 12.7 jardas por target, tá? Ele tem um air yards de 393 nesse período aí. Então, assim, é um cara que tá tendo um volume grande. Assim, não tá tendo um volume gigantesco, mas tem um volume interessante, cara. Era um cara que era completamente, assim, tá na waiver em muita liga ainda. Tá na waiver em muita liga. Eu acho que vale uns testes no seu banco, porque em algumas semanas ele pode explodir, cara. Sabe? O Amari Cooper é o wide receiver 1, é o cara que domina ali grupo de recebedores, tá jogando muito bem o Amari Cooper, tá voando, jogando muito mais do que imaginava, todo mundo imaginava até um target share de 39%, perdão, esse é o target share dele na red zone, tá? Na temporada, o target share do Amari Cooper é de 25%, e do Donovan Peoples-Jones eu falei 18%, perdão, é de 20%. Na temporada, nessas últimas semanas, nessas últimas 5 semanas. 25% pro Amari Cooper e 20% pro Donovan Peoples-Jones. Segundo no time. Então, assim, é um volume bem interessante. Então, olho nesse cara pro resto da temporada. Para essa semana também pode ser um bom nome, já que a defesa do Miami Dolphins tá sofrendo nas últimas semanas, tá? Não tem sido uma defesa tão confiável assim nas últimas semanas no Fantasy Football. Vamos pro próximo jogo entre New York Giants e Houston Texans. Esperando uma semana absurda do Barkley, né? O Houston Texans é um time que mais cedeu pontos para running backs nas últimas semanas. Então, assim, o Barkley, a gente espera um jogo muito forte dele no Fantasy Football. A questão aqui nesse time é mais a gente ver como a gente vai usar o jogo aéreo. Porque o Houston Texans não é dos piores times contra o jogo aéreo, pelo contrário. É o 4º time que menos cede pontos pra QB no Fantasy Football nas últimas 5 semanas. Muito porque a galera só tem corrido contra o Houston, que é uma defesa muito fraca. Então, assim, QB e wide receiver contra o Houston não tem sido uma boa, tá? Mas eu acho que o Daniel Jones vale uma aposta como streaming. Por quê? Porque ele é um cara que corre. Porque ele é um cara que corre muito com a bola. Ele correu pelo menos 6 vezes em todos os jogos da temporada. Ele já teve 4 jogos com pelo menos 9 carregadas nessa temporada. Sabe? Se a gente vê o Daniel Jones correndo 9, 10 vezes, o que é bem possível, tá? Bem possível, contra uma defesa que sofre muito contra o jogo terrestre, talvez a gente veja o Daniel Jones explodindo aí pra 80, 90 jardas terrestres, fazendo touchdown, e isso garante a semana dele.
Se ele não correr com a bola, aí não vai muito longe, não vai dar pra esperar muita coisa. Nos wide receivers, tight end, etc, eu não espero muita coisa não dos Giants, porque eu acho que é um time que vai correr muito com a bola. No lado do Houston Texans, assim, o único cara que dá pra gente escalar é o Dameon Pierce, não tem nem o que falar desse moleque que tá explodindo no fantasy. Nessa última semana teve o season e career height, né, que é o primeiro ano dele, em número de corridas, em número de jardas. Eu falei isso no Twitter na quinta-feira, o jogo foi na quinta-feira passada, né, contra o Philadelphia, um jogo bom, inclusive. Fiquei decepcionado pela falta de volume de jogo na parte aérea, né, no passing downs pra ele. Mas, cara, foi um jogo, né, eu não vou tomar um jogo por base. Então, nas partidas anteriores ele tava com uma média de 4 targets por jogo, uma média até sólida, 4, 5 targets por jogo. Vou esperar esse próximo jogo contra os Giants pra ver se a gente vê de novo um Dameon Pierce sendo mais utilizado ali no jogo aéreo. Não é um jogo fácil, o Giants é uma defesa muito forte, a quarta defesa que menos vem cedido pontos para running back nas últimas semanas. Mas, cara, o Dameon Pierce é um titular, não tem como deixar ele no banco, tá jogando muito bem, tem sido um nome muito sólido nessa temporada no Fantasy Football. Próximo jogo é entre Pittsburgh Steelers e New Orleans Saints. No lado do Pittsburgh Steelers, vamos ver como é que vai ser essa primeira partida sem o Chase Claypool, né? O Claypool foi trocado pro Chicago Bears, o Pittsburgh teve bye, e agora a gente vai ver como é que vai ser essa disposição de backfield. Vai ser uma questão bem interessante pra gente dar uma analisada, né? Lembrando que o Chase Claypool, né, no Pittsburgh Steelers, no caso, ele era o segundo do time em targets, tá, cara? Ele tinha quase 20% de target share nessa equipe. O Deontay Johnson tem 26%, o Pat Freiermuth tem 18% e o George Pickens tem 15%. Então, assim, são 56 targets nessa temporada que ficaram vagos. Eu não sei se o Deontay Johnson vai ter tanto volume a mais, tá? Eu não sei, porque ele já é um cara que tem um volume muito sólido, 26%. Mas eu espero que o Pickens e o Pat Freiermuth aumentem o seu volume de jogo. O George Pickens, principalmente, é um cara pra gente ficar de olho, porque ele é o cara da Big Play, uma média de 14 jardas por target pro George Pickens. Se ele aumentar esse target share dele de 15 para 18, 20%, olho nele. Pode ser um cara bem interessante pro Fantasy. Eu tenho falado muito sobre ele nas últimas semanas. Ele tem feito jogos sólidos. Nas últimas 4 semanas, ele teve uma média de 7 targets por jogo nas últimas 4 semanas. Ele teve jogos muito produtivos, né? Nesse último jogo contra o Miami que ele fez, ele produziu bem. Ele, sim, no jogo contra o Philadelphia, ele basicamente não existiu, né? Isso foi um jogo bizarro, que o ataque dos Eagles não jogou, né? Ele teve 3 targets e não tocou na bola, foi bizarro. Mas antes disso, né, da semana 3 até a semana 7, ele tem tido uma média maior de número de targets e tudo mais. E agora nesse primeiro jogo, sem o Chase Claypool, eu acho que vale a pena você ficar de olho nesse cara, deixar ele no seu banco ali, porque eu acho que ele pode ser uma boa surpresa nesse time, tá? E também, como eu acho que o Pat Freiermuth pode ser uma boa surpresa nesse time dos Steelers, porque ele vem sendo um tight end bem sólido na temporada. Ele tem apenas um touchdown na temporada, ele é um cara com apenas um touchdown. Ele hoje é o tight end 13 apenas em PPR, mas assim, ele já teve um bye, né? Ele teve um bye, então ele deve aumentar um pouco esse volume de jogo, esse número dele. Mas, cara, foi apenas um touchdown. É um cara que tem um volume de jogo grande, né? 18,5% de target share. Número que tende a subir agora com a saída do Chase Claypool. Então, assim... E é um cara que, além de ter o bye, já perdeu uma partida por lesão, né? Então ele basicamente não jogou 2 jogos. Ele já tem basicamente 2 jogos atrás de muita gente. Mas mesmo assim, ele é um cara que já teve 5 jogos com pelo menos 7 targets na temporada. É um cara que vem tendo um volume de jogo interessante. Então, pode ser uma crescente, pode ser uma opção boa até de compra pro resto do ano, mesmo com um QB mais fraco. No lado dos Saints, a gente viu nesse último jogo que nada funcionou, a não ser o Chris Olave. O Chris Olave é o cara que, assim, virou um starter pra toda semana, o Chris Olave.
virou um starter de toda semana o Chris Olave nesse time dos Saints. Não tem como a gente deixar ele no banco, não tem como a gente não colocar ele para jogar. É um target share muito alto, de 27% para ele, de longe o maior da equipe, né? O outro wide receiver, assim, dos caras que estão jogando, porque o Michael Thomas e o Landry não jogam, o outro é o Marcus Kellogg, que tem 12%. O Landry, que tende a voltar na próxima semana, tem 15%. Então, assim, ele tem um volume muito grande, cara. E são 8 targets em red zone, pra ele é o líder do time em targets em red zone. São 5 targets na end zone, é o líder do time. E uma média de jardas por target de 14.5, muito alta. Ele tem um air yards de 1045. 1045 air yards. Tu tem noção? É muita bola lançada na direção dele. É muita bola lançada na direção dele, tipo... Independente de ele pegar ou não, tá? As bolas são lançadas na direção dele. É muita jarda. Ele é o segundo da liga. Só tá atrás do Tyreek Hill. E só tá atrás do Tyreek Hill porque ele tem um jogo a menos. É bizarro. O Tyreek Hill tá numa campanha, assim, surreal. Indo pra ser o wide receiver aí, possivelmente com o maior número de jardas na história de uma temporada. Tá? Lembrando que o nosso queridíssimo... Chris Olave, com esses 14% de target share dele, é um dos maiores da liga também, né? Pra wide receiver. Wide receiver, assim, que joga, de fato. Não é um cara que jogou um jogo, 2 jogos e teve um target share absurdo. Uma média de jardas por target absurdo. Mas, assim, caras que estão jogando regularmente, ele tem um número altíssimo. Pra você comparar, ele tem 14, tá? De adotes. O Cooper Kupp tem 7.6. O Tyreek Hill tem 11. O Sid Lamb tem 10, o Davante Adams tem 11, o A.J. Brown tem 10.5, tá? O DeAndre Hopkins tem 10, o Justin Jackson tem 8.9. Então, assim, ele tá sendo muito acionado e acionado em big plays. Ele é um cara que, infelizmente, sofre porque ele não tem um QB muito bom, né? O Andy Dalton tá longe de ser um QB muito confiável, então acaba atrapalhando o volume de jogo dele. Não tem jeito. Infelizmente, ele não vai ser um cara para ser um top 10 no Fantasy Football por conta disso. Porque não vai marcar tantos touchdowns, mas a gente espera um Chris Olave muito consistente, cara, muito consistente. Vale a pena a gente apostar nele. E assim, tirando ele e o Kamara, obviamente o Kamara é um cara titular e não tem nem o que falar dele, mesmo não jogando tão bem algumas semanas, mas acontece. Não tem muita gente pra gente confiar nesse time do New Orleans Saints, né? O Andy Dalton, infelizmente, é um cara muito inconsistente. Vinha de 2 jogos bons, ele fez um jogo muito fraco contra o Baltimore Ravens. Os Tyrants, assim, o Tyson Hill a gente sabe que é aquilo, né, cara? Então, a gente sabe que não dá pra confiar no Tyson Hill, a gente até tenta, mas não tem como. Então é isso. Próximo jogo entre Tennessee Titans e Denver Broncos. A minha questão com esse time dos Titans é ver se o Derrick Henry vai jogar de fato como Derrick Henry, né? Nessa última semana, o Derrick Henry, eu achei que ele foi pouco utilizado. Possivelmente, ele tava com algum probleminha no pé, tá? Ele não participou tanto assim. Ele teve um problema nos treinos, tá? O Derrick Henry é um cara que tem na temporada, né? Que vinha, na verdade, na temporada com uma média de 68% de snaps. 68% de snaps por jogo nessa temporada, o Derrick Henry. Nesse último jogo, caiu para 58%. Foi uma queda. Ainda mais num game script que era favorável. O Tennessee tava, tipo, um jogo encostando, um jogo equilibrado, e o Tennessee na frente a maior parte da partida. E a gente viu muito pouco do Derrick Henry no segundo tempo. Foi o menor número, assim, foi o segundo menor número de corridas para ele na temporada, só atrás do jogo da semana 2 contra o Buffalo. E foi apenas o segundo jogo, né, justamente com esse jogo contra o Buffalo, em que ele não teve nenhum target. Então, assim, foi pouco utilizado. Ele destruiu, cara. Ele teve mais 100 jardas e 2 touchdowns de novo. Mas eu espero um pouco mais de volume pro Derrick Henry nas próximas semanas. Assim, vamos ver se o Ryan Tannehill volta, tá? Porque, assim, o Malik Willis, cara, não dá pra gente ver o Malik Willis jogando. Cara, é meio assim, porra, a gente fica, meu irmão, vai, não vai. Foram 5 passes completos no jogo. Assim, eu até achei que ele teve alguns passes bonitos, algumas jogadas, assim, achou umas janelas apertadas, teve algumas jogadas boas, algumas que o time não conseguiu finalizar, né, os recebedores não conseguiram pegar. Mas, cara, não vai ter como
não vai ter produção pro esse time do Titans com o Malik Willis. O Ryan Tannehill não é um supra-sumo dos quarterbacks, mas ele é um cara ok, né? É um QB ok, é um QB que dá pra fazer o time andar. Então, se a gente quiser ver qualquer coisa do Robert Woods, principalmente, a gente precisa esperar o Ryan Tannehill voltar. Pra essa semana, é só Derrick Henry e mais nada, tá? No lado do Denver Broncos, vamos ver se vai o ataque, né? Porque o time antes da bye teve um joguinho ali ok contra o Jacksonville Jaguars, né? O Russell Wilson e tudo mais. Não foi lá um grande jogo, mas foi um jogo ok. Vamos ver como fica a situação no backfield com a chegada do Chase Edmonds. É o primeiro jogo. Teve bye, já pode treinar um pouquinho com a equipe, pegar um pouquinho mais de playbook. Eu espero um backfield bem dividido entre os três, tá? Eu espero o Melvin Gordon como running back 1, o Latavius Murray correndo um pouco ali com o Melvin Gordon, tendo algumas oportunidades de corrida, dividindo o goal line, e o Chase Edmonds sendo o running back para terceiras descidas, para 2-minute drills, passing downs, essas coisas. Não espero mais do que isso do Chase Edmonds. Então, assim, é um backfield de 3 cabeças que a gente tem que evitar ao máximo. Tirando isso, cara, o fator dos recebedores intriga, porque a gente não tem visto absolutamente nada do Courtland Sutton. Assim, o que aconteceu com o Courtland Sutton é simplesmente bizarro. Acho que talvez bizarro seja uma palavra bem justa pra gente falar o que aconteceu com o Courtland Sutton, porque os primeiros jogos dele foram bons, cara, tá? Eu sei que ele não explodiu no Fantasy Football, ele não... O Courtland Sutton não, tipo assim, não fez jogos de 20 e poucos pontos no Fantasy, não foi um cara que, jogou assim como, caramba, o Courtland Sutton foi um grande nome, não. Mas nas primeiras 5 semanas, ele era o 12º wide receiver em pontos por jogo, em pontos totais também, né? Ele era o 12º, tá? Ele tava jogando bem, ele tava na frente do Ja'Marr Chase, do Chris Olave, do Amari Cooper, do CeeDee Lamb, do Metcalf, caras que estão bem agora na temporada, que cresceram um pouco na temporada. Ele era o 12º, tava muito bem. Só que simplesmente acabou. Não tem mais Courtland Sutton. Não tem mais. O Courtland Sutton simplesmente morreu no ataque, tendo alguns problemas com drop. A gente sabe disso, que ele tá tendo alguns problemas com drop. E nas últimas 3 semanas, o Courtland Sutton tá numa draga, tá assim, num volume de jogo fraco. Ele é o 91º wide receiver em pontos nas últimas 3 semanas. 4 semanas, vamos botar 4 semanas, é porque teve o bye, então ele é pouco prejudicado por isso, mas... Meu irmão, ele não teve um jogo de 25 jardas nas últimas 3 semanas. E ele tá em campo o jogo inteiro. Tá? Ele tá em campo o jogo inteiro. Na semana 6, 100% de snaps. Na semana 7, 91% de snaps. Na semana 8, 95% de snaps. Eu acho que muito disso se dá pela volta do Jerry Jeudy. O Jerry Jeudy voltou na semana 4. O Courtland Sutton jogou bem na 4 e 5, mas aí a partir disso o Jerry Jeudy começou a ser talvez o wide receiver 1 ali do Russell Wilson, passou a ser mais utilizado. Eu espero de coração, eu espero muito que nessa bye eles tenham arrumado essa questão do volume de jogo do Courtland Sutton pro resto da temporada. Hoje, ele é um cara pro banco. Infelizmente, ele é um cara pro banco. Eu apostei muito no Sutton, tava muito feliz com ele nas primeiras 5 semanas, produzindo como um top 12, e com apenas um touchdown, produzindo como 12, volume de jogo alto, cara. Muitos targets, muito air yards pra ele, mas simplesmente caiu tudo. Caiu o número de targets, caiu tudo. Eu espero que com a bye eles tenham resolvido isso, mas pra mim é um banco. Eu acho que o Jeudy vale até uma opção como flex, porque o Jerry Jeudy vem tendo um volume de jogo interessante. Não tem produzido tanta coisa, nos últimos 2 jogos foram bons, mas não tem feito tantas jardas assim. Mas é um cara que tem tido um volume de jogo maior, então vale a pena uma aposta nele. E vale também citar o Greg Dulcich rapidinho, pra gente passar pro próximo jogo, porque nos 3 jogos dele como titular, né, ele produziu bem nos 3 jogos. Fez touchdown no primeiro jogo, com uma big play. No jogo da semana 7, 9 targets. No jogo dessa última semana, mais de 85 jardas. Então é um cara que tem se tornado o tight end 1 desse time. E um nome interessante para streaming pro resto da temporada, o Greg Dulcich.
Vamos pro jogo entre Las Vegas Raiders e Indianapolis Colts. Indianapolis de técnico novo. Vamos falar primeiro dos Raiders rapidinho, que vem de mais um jogo trágico, né? O ataque não tem funcionado muito bem. Nessa última semana a gente viu com o Davante Adams explodir, né? O Davante Adams simplesmente fez um jogo absurdo nessa última semana, né? Com 17 targets pra ele, 146 jardas, 2 touchdowns, um jogo muito explosivo do Davante Adams, simplesmente surreal, mas ele é um titular absoluto, não tem muito o que falar sobre ele. Acho que vale a gente falar sobre o Josh Jacobs, que caiu um pouquinho de produção, né? 2 jogos com volume de jogo mais baixo, produção mais baixa pro Josh Jacobs. Não me preocupo ainda porque ele é o cara que domina o backfield. O backfield ainda é todo do Josh Jacobs. Eu acho que a gente não tem que se preocupar com essa questão ainda nessas últimas semanas. Eu sei que o volume de jogo caiu um pouquinho, mas assim, cara, foram 20 oportunidades pra ele contra 3 do Abdullah, sabe? É que a gente se acostumou nas últimas semanas a ver o Josh Jacobs com 25, 28, 30 oportunidades por jogo. Mas, cara, ele vai ser um cara de 20, 22, 23 oportunidades por jogo e o backfield dele não tem que se preocupar. Questão aqui importante nesse time do Las Vegas é, como sempre, o Darren Waller, né, cara, que não joga. 3 jogos seguidos fora. O jogo da semana 5 contra os Chiefs basicamente também não jogou. Vamos ver se ele volta na próxima semana. Essa lesão de posterior na coxa não é fácil, né, pra um recebedor, ainda mais um cara que já tá nos 30 anos, né, o Darren Waller não é mais um garoto assim e tal. Então é uma questão difícil pra ele, não é uma situação muito fácil. Acho que mesmo se ele jogar nessa próxima semana, vai um sacrifício, vai jogar meio baleado. Eu daria uma evitada no Darren Waller ainda essa semana, tá? No lado do Indianapolis Colts, como eu falei, né, a equipe tem um novo técnico. O Wright saiu, entrou o Jeff Saturday, né, ex-center da equipe, né, jogador de linha ofensiva na equipe, entrou simplesmente do nada ali no time. E vamos ver como é que muda. Vamos ver se muda uma coisa. Eu acho que nesse primeiro jogo não vai mudar nada. Pra esse primeiro jogo não vai mudar nada. O Sam Ehlinger segue sendo o QB1 do time. Então, infelizmente, não dá pra gente apostar em nenhum wide receiver. Nenhum. Tá? O Michael Pittman nessa última semana não foi bem. O Alec Pierce nessa última semana basicamente não tocou na bola. O Paris Campbell também não fez nada. Foi um jogo muito fraco do ataque em geral. Não dá pra apostar. A questão aqui é ver se o Jonathan Taylor volta. Vamos ver se ele volta. Ficou fora da última semana. A gente não sabe se ele volta. Ele ficou sem treinar nessa última semana, etc. Então, vamos analisar o Jonathan Taylor pra ver se ele volta. Se ele voltar, é um cara que a gente vai ter que botar como titular. Não tem jeito, não tem como deixar o Jonathan Taylor no banco. Ainda mais contra o Raiders, que é a 4ª defesa que mais vem cedendo pontos para running back no fantasy nas últimas 5 semanas. Então a gente vai ter que deixar ele titular. Não tem como deixar o Jonathan Taylor no banco, sabendo que ele vai jogar e não vai estar com snap count, não vai estar limitado em snaps, tá? Mas é um ataque, assim, que a gente tem que evitar ao máximo todo mundo, porque com um QB que não dá pra confiar, um time com mudança de técnico, muita coisa ruim acontecendo ali, muita confusão, então eu tenho que muito apostar muita coisa. Próximo jogo entre Green Bay Packers e Dallas Cowboys. Jogo bem legal, né? Esse Green Bay e Dallas. Infelizmente o Green Bay não tá bem na temporada. Mas eu acho que vale destaque total positivo pra esse time e pro Allen Lazard, né? O Lazard tem sido um cara muito consistente na temporada. Foram todos os jogos que ele marcou pelo menos 9 pontos. Tirando o jogo da semana 2, né? Que ele fez 9 pontos. Todos os outros jogos ele marcou pelo menos 11 pontos, né? Ele é um cara que tem 5 touchdowns na partida. É claramente o wide receiver 1 do Aaron Rodgers. 20% de target share pra ele. 10 targets na red zone. 13% de jardas por target pro Allen Lazard. Então, assim, ainda mais com a lesão do Romeo Doubs, que deve ficar de 4 a 6 semanas fora. Cara, o Allen Lazard, pra mim, é um wide receiver 2 no Fantasy. Eu acho que ele vai ter um volume de 10, 12 targets por jogo. Não tem mais ninguém, cara. Não dá pra confiar em muita gente ali. O Sammy Watkins é um cara que a gente não tem nenhuma confiança de fazer alguma coisa. O Christian Watson é um cara que mais uma vez saiu por questão de concussão.
O Robert Tonyan, o tight end, não é um cara muito confiável, não é aquele grande tight end pra receber passos. Então, assim, o Lazar não vou dizer que é um cara confiável, mas eu acho que pode ser um wide receiver 2 baixo no seu time, porque ele deve receber muito volume de jogo e tem feito umas boas jogadas em big plays. Então, olho no Lazar. Eu sei que é um confronto difícil com o Dallas Cowboys, mas eu acho que isso talvez ajude, né? Um game script negativo para os Packers ajude o Lazar a ter um volume de jogo maior nessa próxima semana. Vale citar o Aaron Jones, que se machucou na última partida, né? Teve uma lesão aí no tornozelo, mas pelas notícias não foi nada sério, deve jogar na próxima semana. Nesse último jogo, né, o Dylan teve mais oportunidades com a saída do Aaron Jones, mas não jogou nada. Baita decepção na temporada do Dylan, baita decepção. Tenho falado isso toda semana. Então, assim, nesse time do Green Bay Packers, eu acho que dois caras que a gente pode, talvez, que a gente pode colocar como titular na semana são o Aaron Jones e o Allen Lazar. No lado do Dallas Cowboys, né, depois de uma semana de bye e uma semana anterior muito forte do ataque, eu tô muito curioso para ver como esse time volta. Contra uma defesa dos Packers que tem sido uma defesa boa contra os QBs, né, e os wide receivers no fantasy football, né, contra os recebedores, e não tem sido uma defesa muito boa contra os running backs. Assim, a questão dos running backs nesse time envolve muito o fato de ser um backfield dividido. Então, assim, a gente dificilmente vai ver o Pollard explodindo sempre, como foi nessa última semana retrasada, porque o Zeke vai voltar e vai ter o seu volume de jogo. Então, eu espero um backfield muito dividido, se o Zeke jogar, tá? Dito isso, pra mim, os dois são opção de flex. Tanto o Zeke quanto o Pollard são opções de flex, porque é um ataque forte, é um ataque bom. O Pollard é um cara explosivo que tem tendo um volume, tendo um volume de jogo até interessante, de 15 oportunidades por jogo nas últimas 3 partidas, é um volume interessante. É um volume tipo o Kareem Hunt vinha tendo no Cleveland Browns ali jogando com o Nick Chubb, então é um volume interessante. E o Zeke, mesmo não sendo um cara de muito, com aquele volume gigantesco, não sendo um cara mais explosivo, ele é um cara que ainda tem ali as suas médias boas de carregada, tipo 18, 19 carregadas por jogo, e ele é o cara da goal line. Ele tem feito touchdowns em goal line, foi assim no jogo contra o Chicago, fez 2 touchdowns em goal line. Então é um cara que dá pra gente manter no time 2 opções de flex pra essa semana contra os Packers, que é uma defesa que sofre contra running backs. Entre os recebedores, eu queria citar o Dalton Schultz de novo, porque eu botei ele como opção de compra antes do deck voltar, que o deck tava voltando, porque o Dalton Schultz com o Dak Prescott é um outro monstro. E a gente viu já no jogo contra o Chicago Bears, foram 6 recepções pra ele e 74 jardas, tá? A gente já viu isso nesse jogo contra o Chicago Bears. Foi um jogo bem interessante do Dalton Schultz, 26% de target share, teve o mesmo número de targets do Sid Lamb, liderou a equipe no número de target share. Então, olho no Dalton Schultz pro resto do ano com o Dak Prescott, que ele pode voltar a ser um tight end, vamos lá, top 10, top 8 pro resto da temporada. O único problema dele é que ele vinha tendo algumas probleminhas de lesão, mas com o Dak foram 3 jogos na temporada, tá? Foram 3 jogos pra ele na temporada e uma média de 6 recepções por jogo. Então, assim, é um volume bom. Olho no Dalton Schultz pra esse jogo e pro resto do ano. Vamos falar os últimos 3 jogos agora. Primeiro entre Los Angeles Rams e Arizona Cardinals. Esse jogo entre Rams e Cardinals, ataque dos Rams muito disfuncional. Não aposto em ninguém nesse grupo de running backs. O Darrell Henderson voltou a ter um volume maior, né? 12 corridas nessa última partida. O Ken Akers apareceu pra vida. Teve 5 carregadas pra 3 jardas, simplesmente bizarro. Mas é isso, cara. O Darrell Henderson é o único running back basicamente aí ok nesse time, mas não dá pra apostar muita coisa. Infelizmente, que o ataque não tá muito bem. O Tyler Higbee também é um cara que vem perdendo um volume de jogo bizarro, né? Simplesmente do nada, e nos últimos 3 jogos o Tyler Higbee sumiu, depois de ser um dos tarentes com mais targets na temporada, nas primeiras 5 semanas.
É o time do Cooper Kupp, cara. Infelizmente, assim, a gente tem que falar que é só o Cooper Kupp e nada mais, né? A torcida do Real Madrid canta a la Madrid, nada mais. A torcida do Los Angeles Rams canta Cooper Kupp e nada mais. E é isso, cara. O Cooper Kupp domina e é um cara que produz, mesmo com um ataque medíocre dos Rams, e só dá pra gente apostar nele. Não dá pra gente colocar muita coisa, cara. Talvez um Matthew Stafford como um streaming, só porque a defesa dos Cardinals é a segunda que mais vem cedendo pontos nas últimas 5 semanas no Fantasy. Talvez só por isso. Porque não tem como ter nenhuma inspiração no Matthew Stafford pro Fantasy Football. Infelizmente, ele não teve nenhum jogo de 19 pontos na temporada, cara. Nenhum jogo de 19 pontos na temporada no Matthew Stafford. Ano passado ele vinha tendo 18, 19 pontos quase automaticamente toda semana, né? No lado da Arizona Cardinals, a gente pode citar a volta do James Conner, né, cara? A volta interessante do Conner, eu achei bem interessante essa volta dele. Não fez um jogo muito espetacular, mas assim, 71% de snaps, empatado ali junto no primeiro jogo da temporada, com o maior número da temporada, pra ele de snaps. Eu não esperava uma volta do Conner já sendo de novo o running back 1. Achei que o Eno Benjamin fosse ter um volume maior, mas é bom, inspira uma confiança pro Conner pro resto do ano de ser running back 1 do time, né? Teve 71% contra 27% do Eno Benjamin, 12% de oportunidades contra 5%. Não tem um confronto fácil contra o Cowboys essa semana. A defesa dos Cowboys é uma boa defesa, uma grande defesa contra o running back, mas eu acho que vale sim uma aposta como um flex pro Conner, porque inspira uma confiança, tá? Destaque assim, eu acho que DeAndre Hopkins chovendo molhado, tem voltado muito bem, apesar de não ter feito um grande jogo nessa última semana. Teve um volume de jogo mais baixo, mas é um cara que é um titular no seu time, não tem o que fazer. E vale destacar o Rondale Moore, que desde que voltou da semana 4, né, tem tido um volume de jogo bem interessante, tá? Ele tem sido um cara bem utilizado pelo Kyler Murray, tem tido ali uma média de... uma porcentagem, né, de 23,6% de target share nas últimas semanas. E desde que voltou para a equipe, o Rondale Moore, ele é o segundo do time em target share. O DeAndre Hopkins tem 30% e ele tem 20,4% de target share desde que voltou. Em 4 das últimas 5 semanas foram pelo menos 8 targets. É um cara que tem sido uma opção de flex, principalmente em ligas de PPR. Ele é um cara que tem um volume de jogo grande, não é um cara que produz muita coisa, não é um cara que tem uma média de jardas por target muito alta, apenas 4,6 de jardas por target, bem baixa, né, inclusive, mas é um cara que tem um volume de jogo alto, tem muitas recepções, então é um cara que vale a pena uma aposta pro seu time para essa semana, contra os Rams. Só um adendo aqui, eu falei do Conner contra o Cowboys, perdão, né? Eu fiquei preso no outro jogo. É contra os Rams, tá? É contra os Rams. A defesa dos Rams é uma das que mais cedem pontos para running back nas últimas 5 semanas. Eu acho que o Conner vale uma opçãozinha no flex no seu time, talvez até como running back 2 para a temporada. Vamos pro Sunday Night entre São Francisco e Los Angeles Chargers. Depois do São Francisco com Christian McCaffrey voando na semana 8, vindo de bye. Eu acho que a única questão nesse time do San Francisco 49ers é ver como é que vai ser a volta do Deebo Samuel, se ele for jogar, como vai ser a volta dele em encaixe com o Christian McCaffrey. Na primeira semana ele teve um volume de jogo menor. Eu falei no podcast, quando eu falei da troca do Christian McCaffrey, que eu esperava que ele fosse perder um pouquinho de valor ali, um pouquinho de volume com o Christian McCaffrey. Vamos ver como é que vai ser esse time aí essas próximas semanas com todo mundo, tá? O Brandon Ayuk tem sido um cara sólido, tem sido um cara que tem se tornado ali um running back, um wide receiver 2 pro fantasy. Tem sido um cara sólido nas últimas 3 semanas, bom volume de jogo. Eu acho que ele tem tudo pra virar o wide receiver 1 desse time e ter já vem tendo volume maior que o Deebo Samuel, mas produzir com consistência mais do que o Deebo Samuel, tá? Eu acho que tem uma chance muito grande disso. É um ataque forte, né? Então assim, Christian McCaffrey, Deebo Samuel, George Kittle e o Ayuk são caras que são titulares no fantasy, não tem como deixar no banco. O Garoppolo
é um caso à parte, porque ele tem 4 jogadores muito bons, 3 jogadores excepcionais no time, 4 jogadores muito bons, e não produz muita coisa no Fantasy, né? Não... Assim, ele é aquele QB bem na média. Se tu quer um cara pra streaming, um cara assim pra ser bem na média, sabe? Pra ser bem, tipo, ok, vai no Garoppolo que ele vai te dar aqueles 15 a 17 pontos na semana. Não vai explodir, mas também dificilmente vai te deixar na mão, porque como ele tem um time muito forte ali, ele vai lançar um touchdownzinho pro Kittle, um pro Christian McCaffrey, vai ter uma bola pro Brandon Ayuk ou pro Deebo Samuel. Então o Garoppolo é aquele cara do streaming bem mediano. No lado dos Chargers, vale o destaque pro Joshua Palmer, né? O Joshua Palmer vem de um jogo muito forte, 2 jogos muito bons dele. 2 jogos, assim, muito bons, né? 2 jogos de muito volume, e nesse último jogo com mais de 100 jardas. A gente esperava, a gente projetou um jogo bom pra ele, foi uma dica pra você startar na semana, e ele foi muito bem. 8 recepções e 106 jardas, faltou o touchdown pra explodir e ser um top 5 na semana, mas ele foi muito bem, quase 20 pontos na semana. Tem um confronto muito difícil contra o São Francisco. A defesa do São Francisco é uma das melhores defesas da NFL, sim, mas contra o wide receiver vem sofrendo. A defesa do São Francisco tem sido uma absurda defesa contra running backs no Fantasy Football e vem sofrendo contra o wide receiver nas últimas semanas, tá? Então acho que vale a pena a gente ficar de olho no Joshua Palmer. Caso o Keenan Allen não jogue, ele pode ser um nome interessante e ser um wide receiver 2 pra semana, sim. Com o Keenan Allen voltando, eu tiro ele e boto ele como um flex, mas vale a pena ficar de olho no Joshua Palmer pro resto da temporada aí, porque com essa lesão que o Mike Williams está carregando para mais algumas semanas, o Keenan Allen que não tá inteiro, ele é um cara que tem tudo para ser um nome muito, muito produtivo no Fantasy, principalmente em ligas maiores. Vale um destaque também no Justin Herbert, né? Infelizmente uma temporada bem, bem fraca dele, né? Até começou bem, né? 3 dos 4 primeiros jogos são pelo menos 21 pontos. Mas nas últimas 4 semanas caiu de produção, muito por conta da lesão do Mike Williams, que na Allen fora, muita gente machucada. Infelizmente o Justin Herbert não está conseguindo produzir com consistência no Fantasy Football. Vai ter alguns adversários assim acessíveis, eu posso dizer, pro resto da temporada, que eu acho que pode ajudar, né? Pega uma defesa do Miami que tá mal, uma defesa do Arizona, Raiders, Kansas City, até a defesa do São Francisco contra QB no Fantasy, que tem produzido bom, QBs tem conseguido produzir bem contra ela nas últimas semanas. Então vamos ver se ajuda um pouco o Justin Herbert a crescer a produção e o volume de jogo dele. Para finalizar, a Philadelphia Eagles e o Washington Commanders. No lado do Philadelphia Eagles, eu acho que vale um destaque absoluto aqui pro Dallas Goedert, né? Toda semana tem sido um cara muito sólido. Pra mim, ele é o 3º melhor tight end da temporada. Em números, ele é o 4º, mas muito porque teve o bye. Mas ele tem sido um cara muito sólido. Mesmo com apenas 2 touchdowns, ele tem sido um cara assim de volume, de jardas, bem sólido. Nesse último jogo, teve o maior número de targets, recepções e jardas na temporada. Foi o melhor jogo dele no ano. Tem sido um cara muito sólido, titular absoluto no Fantasy Football. Vale até uma... Assim, é difícil você buscar uma compra nele, né? Porque a galera não vai oferecer muita coisa, mas vale oferecer um wide receiver 2 no Dallas Goedert, que ele tem sido um cara muito sólido e pode ser um tight end que pode ser um potencial league winner pro seu time, tá? Mais um destaque nesse time do Philadelphia Eagles pra essa semana a gente ficar de olho no Devonta Smith, que teve um jogo muito fraco nessa última semana contra Houston. Não teve um jogo muito bom, a gente esperava um jogo melhorzinho dele nessa última semana contra Houston, mas como a gente vem falando, ele é um cara muito 880, né? Com o A.J. Brown dominando ali a maioria das ações do time e tendo o Dallas Goedert recebendo muitas bolas e o time que corre muito, infelizmente a gente tem visto um Devonta Smith um pouco 880 e era o que a gente esperava. Tá? Vamos ver se nesse jogo ele consegue recuperar, mas eu acho que ele é um cara pra você deixar no seu banco, não tem como apostar muito nele. Não tem como a gente esperar muita coisa dele no Fantasy pra essa semana. Pra mim, nesse time aqui é Jalen Hurts, Miles Sanders, A.J. Brown e Dallas Goedert, titulares absolutos. O Miles Sanders com mais um bom jogo no Fantasy. A única coisa que me preocupa com ele é a falta de jogo aéreo, que geralmente fica com Kenneth Gainwell. O Boston Scott não é um cara que recebe também muitos passes, mas é mais do que Kenneth Gainwell. O Jalen Hurts não é um wide receiver que tem lançado muita bola
Não é um QB, perdão, que tem lançado muita bola pros running backs. Então, assim, limita um pouco o jogo do Miles Sanders, mas ele ainda é um running back 2 interessante pro resto da temporada. Do lado do Washington, cara, é um confronto difícil. A defesa do Philadelphia tem sido uma defesa muito boa, uma defesa forte. Eu evitaria todo mundo e colocaria o McLaurin como um wide receiver 2. Porque ele vem tendo um volume de jogo bom com o Taylor Heinicke, tem feito alguns bons jogos. É um wide receiver 2, não tem como apostar muito mais que isso. O backfield é toda semana uma zona. Toda semana é muito equilíbrio entre Brian Robinson e Antonio Gibson. Nessa última semana o McKissick não jogou, estava inativo por uma lesão. Então se ele voltar, a tendência é ser mais dividido ainda. Então a gente não tem como esperar muita coisa desse time. Vale citar o Curtis Samuel, que fez um touchdown numa big play. Mas assim, cara, o Curtis Samuel com o nosso queridíssimo Taylor Heinicke não tem sido um cara tão consistente. Essa consistência passou um pouco pro Terry McLaurin, que tem melhorado um pouquinho o volume de jogo dele. O Curtis Samuel fez uma big play absurda ali naquele... Se você não viu, cara, veja, porque é um lance bizarro em que o juiz basicamente deu um tackle no safety dos Vikings e derrubou o safety, e o Curtis Samuel conseguiu pegar a bola e fazer o touchdown numa big play lá de 60 jardas, 50, sei lá quantas jardas foi. Então, assim, fora isso, cara, ele não tem sido um cara muito consistente como ele foi no início da temporada. Nos primeiros 3 jogos ali, 4, ele foi um cara mais consistente com Carson Wentz. Mas com a chegada do Taylor Heinicke, o Taylor Heinicke tem dado esse volume de jogo maior pro Terry McLaurin, que tem sido um cara de mais jardas, com maior profundidade, um cara que tem sido mais utilizado nesse time entre os wide receivers, e é assim que a gente espera, porque é o cara que a gente apostou mais alto, tá? Então, assim, nada pra apostar nesse time, né? Fora o McLaurin, nada pra apostar. Pode ser um bom jogo pra defesa dos Eagles, inclusive. Então é isso, rapaz. Fechamos aqui o nosso podcast. Eu queria deixar um comentário especial falando do Joe Mixon, que fez um jogo simplesmente surreal. 5 touchdowns pra ele, mais de 200 jardas totais, 12ª maior pontuação de running back na história do fantasy football. Na história, não tô falando de 99, 97 pra cá, que é a era moderna do fantasy football, mas da história da NFL, na história do fantasy football, 12ª maior marca de running back, simplesmente absurdo. Mais de 50 pontos, 55 pontos pra ele. Jogo surreal. Bizarro o nosso queridíssimo Joe Mixon. Então é isso, rapaz. Muito obrigado pela sua audiência. Te espero na próxima. Manda pra sua rapaziada aí o nosso podcast, porque eu sei que geral vai curtir. E é isso. Ajudem o amigo a divulgar o trabalho. Valeu, galera. Muito obrigado. Vamos que vamos pra mais uma semana de fantasy, né? Até a próxima. Valeu.